Bom dia, eu sou a doutora Laura Nery Hayashi, médica, ginecologista e obstetra, e hoje vou fazer-te companhia no Saúde e Algo Mais. Hoje no programa temos um espaço super especial, um Momento Mulher. E nada mais justo do que abordar um tema revolucionário desde a sua existência. Os métodos contraceptivos transformaram profundamente a vida das mulheres e a forma como a sociedade lida com a sexualidade e a reprodução. Da pílula anticoncepcional aos dispositivos intrauterinos, implantes e as novas pesquisas em andamento, cada avanço trouxe mais possibilidades de escolha e autonomia. Ainda assim, existem vários desafios acerca dos métodos, como, por exemplo, efeitos colaterais, acesso desigual e até os tabus. Para falar mais sobre os avanços e os desafios dos métodos contraceptivos, recebemos hoje a doutora Maria Auxiliadora Budib, médica, ginecologista e obstetra. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Laura. Um prazer estar com você. Igualmente. Bom, vamos começar. Doutora, olhando para a história da contracepção, como que a senhora diz dos benefícios em relação aos avanços na vida e autonomia das mulheres? Essa é a grande questão, né, que revolucionou e que permitiu que a gente estivesse aqui hoje, eu e você. A anticoncepção, ela deve ser uma escolha. E o aspecto democrático de o que você vai escolher, qual é o seu nicho, o que você deseja, quando você deseja ser mãe, qual que é o intervalo entre uma gestação e a outra? E aquela grande pergunta, hashtag, você quer engravidar? Né? Esse caminho da evolução, ele trouxe a revolução sexual, né? Quando a mulher começa a ter o controle da sua fertilidade. Eu posso ter uma relação, ter o prazer nessa relação e não ter o medo de uma gestação não planejada. Não é indesejada, é não planejada. Muitas vezes passa pelo não desejo no momento. E de 1952, que foi isolada a molécula de progesterona até hoje, muito mudou. Com certeza. Para a senhora, qual é a pergunta mais importante que deve ser feita no consultório em relação aos métodos contraceptivos? Acredito que em toda consulta com os nossos colegas ginecologistas e obstetras, com os médicos de saúde da família, todos que circulam nessa rede de atenção à mulher, é chamar atenção para como ela está se cuidando e qual que é o seu desejo. Que método contraceptivo você escolhe para você? Nós falamos sempre, sempre em dupla proteção, né? Relações que podem ser provisórias, relações mais longas, mas a gente fala, você já vai usar o preservativo, é certo isso, porque é uma orientação que se faz em saúde, em autonomia, em liberdade, né? Mas qual é o método que você quer? Se você quer espaçar muito, não, eu quero daqui 3, 4, 5 anos, nós temos os LARCs, que você falou, né? Os DIUs. Tem DIU hormonal, tem DIU não hormonal. A paciente hoje tem uma linha grande das que querem hormônio free. Então tem DIU de cobre e prata. Tem outras que têm endometriose, dor pélvica, cólica, tem o DIU hormonal. Outras que acham que o implante, em 3 anos, ele é mais efetivo, mais rápido, ou a própria pílula, tem várias opções. E o mais importante é você se ver nessa escolha. Um ponto de vista muito discutido é essa questão dos efeitos hormonais no corpo da mulher. O que a ciência traz hoje, atualmente, em relação aos efeitos colaterais? Lindíssima pergunta, foi o painel do Congresso Brasileiro de Ginecologia agora em maio, no Rio. A pílula, ela tem um benefício extraconcepcional. Uma adolescente, quando tem cólica, quando tem acne, o próprio dermatologista nos encaminha. O que a mulher moderna, ela quer saber? Vai interferir na minha massa muscular? Eu estou fazendo musculação, eu estou fazendo corrida. Os atletas de alta performance, as atletas de alta performance, elas já escolhem um método que elas não menstruam, né? Para que aquilo não comprometa no dia da prova.
não altera a massa muscular. É mito falar que anticoncepcional engorda. O que engorda é o tempo, o sedentarismo e hábito de vida. Muitas mulheres e adolescentes mesmo no início da vida sexual ainda têm muita dificuldade de trazer esse assunto dentro de casa e até mesmo com o parceiro. O que a senhora orienta na libertação, na quebra desse tabu? Muito caminhou. Então eu estou lá, eu tenho de medicina o que você tem de idade, né? São 30 anos que a gente vê que mudou muito a relação mãe-filha para trazer para uma consulta de orientação, mas existe aquele mito que você vai conseguir adiar a primeira relação, e o mais importante, adiando ou não, pensando ou não, é conversar desde criança sobre o corpo, sobre o outro em você, sobre as suas escolhas para que não haja abuso. E na adolescência que vem aquele pool hormonal, e que é uma fase muito linda, que tem que ser muito bem vivida, a gente evite taxas de gestação por falta de orientação. Você tem uma filha mulher, você tem um filho homem, tanto faz, não é mais sobre gênero. Porque quando um menino de 14 anos também engravida uma pessoa, ele vai ser pai para sempre. E essa é a pauta de hoje. O pai e a mãe escolherem, né? A família escolheu o momento da entrada. Entrou ciclo menstrual, tem que ser a primeira consulta com o médico. Mas bem antes do primeiro ciclo, a gente tem que falar sobre isso. Com certeza. Bom, o nosso Saúde e Algo Mais volta já já, depois do intervalo. Fique com a gente. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor, com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. Com foco em atendimentos personalizados e na segurança do paciente, a SAD oferece a melhor assistência em saúde no conforto da sua casa. O serviço de atenção domiciliar é realizado por uma equipe multidisciplinar com profissionais capacitados, proporcionando uma assistência mais completa e humanizada. Com um ágil tempo de resposta, a SAD está sempre pronta para atender as necessidades do nosso cliente, em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Fale conosco e deixe a SAD cuidar da sua família. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável.
Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros, com inovação, precisão e o mais importante, todo o cuidado com você. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. E o nosso Saúde e Algo Mais volta agora e vamos continuar o nosso Momento Mulher. Doutora, a senhora diz que ainda tem muitos mitos. Quais são os mitos mais comuns que a senhora já ouviu no consultório? Olha, o mito que é mais comum é do aumento de peso. A brasileira, a mulher latina em si, ela já chega com várias histórias. Ou eu vou colocar o DIU e o meu filho vai nascer com o DIU na mão. Essas fake news, né, que parecia um neném lindo com um DIU novinho na mão, né? Então, a chance de se engravidar com o DIU é muito, mas infinitamente menor. O Mirena, o Cailina e o Implanon, eles são mais eficazes que a laqueadura tubária, só que reversível. Quando você quer, você para, né? Então, assim, mito é engravidar com um método intrauterino, como se o neném fosse nascer com aquele DIU na mão, ou que um DIU é abortivo, né? Eu vou usar o DIU é abortivo? Não. O aborto, ele não é permitido pela legislação brasileira, portanto, nenhum método que intencione ou cause aborto, ele tem permissão pela vigilância sanitária nas regras, né, na parte maior do Brasil. Então, não é abortivo, não, pílula não engorda, tomar pílula vai me deixar sem libido, uma mulher fria, né, laqueadura vai me deixar fria. O que deixa fria são relações, momentos, né, financeiros, de crise, mas isso também é um grande mito. Se eu tomar pílula, eu vou deixar de ser uma mulher quente? Não. Mesmo com a infinidade de métodos que as mulheres têm hoje em dia se fala muito sobre a contracepção masculina. O que a ciência traz de concreto? Quais os estudos atuais? Laura, há uns 15 anos eu vou a cada 2 anos no Congresso Europeu de Contracepção. O momento de pauta do contraceptivo masculino é sobre eficácia, né? Ainda não tem nenhum produto que seja registrado, muito está se estudando, mas não tem nada fechado da contracepção masculina. O homem colabora e muito com o preservativo, né? Usando desde o início da relação e não só na hora da ejaculação. Vai chegar esse momento que eles também vão poder se oportunizar. Ainda não entrou em nenhum tipo de fase 3 esse contraceptivo, quer dizer, em uso na vida real. Ou então tem o método definitivo também, que é a vasectomia, né? A vasectomia e a laqueadura mudou toda a lei do SUS, né? A lei 9263, ela foi agora mudada há 2 anos, né? Onde não se exige mais a parceira assinar a vasectomia e nem o parceiro assinar a laqueadura. Mas é para sempre. Eu vou fazer uma vasectomia e depois eu vou reverter. Não vai fazer isso, né? Você só pode fazer uma cirurgia dessa quando você tiver consciência plena que você não quer um filho por método natural. Aí, inseminação, né, fertilização, é outro território. Só faça isso, laqueadura ou vasectomia, na certeza. E falando em saúde pública, o SUS ele vem ganhando muito espaço nessa questão do planejamento familiar, oferecendo alguns métodos. Quais métodos estão disponíveis pelo SUS? O DIU de cobre já no pós-parto, em todas as fases da vida. O DIU hormonal, que fica dentro dos centros de planejamento familiar, onde o Febrasgo aqui no estado, que é a Sogomatsu, a gente passa nos municípios fazendo capacitação dos médicos para inserção do DIU de cobre e prata, para inserção do DIU hormonal, para inserção do Implanon. E agora entrou na Conitec, né?
o Mirena, que é o DIU hormonal, ele já entra para endometriose, além da contracepção, e entra o implante contraceptivo também. Existe os serviços de planejamento familiar, porque você não pode deixar um método desse na mão de médicos não treinados, né? Mas a saúde suplementar, que é convênio médico, já tem cobertura obrigatória. Hoje em dia, muito se fala também sobre as mulheres no climatério e, assim, eu gostaria de saber se existe alguma idade que as mulheres precisam trocar o método, se existe algum ponto. Vamos lá. Você pode manter o método, o que é uma fase reprodutiva? Vai até os 49 anos, mas tem mulheres que prolongam esse ciclo, né? A gente usa com muito conforto até os 50 anos. Logicamente, tem mulheres que a gente tem que trocar, porque o estrogênio, ele não pode ser usado, a gente vai para o método que não tenha, que tenha só progesterona, mas essa transição, nós vamos avaliando essa mulher e, na dúvida, a gente pede uma avaliação, que é um teste hormonal, né, que é o FSH, para ver se ela consegue ainda engravidar ou não, porque gestação no climatério é muito risco. Se é uma escolha da mulher e ela está sem nenhuma comorbidade, mas aumentou muito a taxa de mulheres acima de 45 anos ali no DataSUS que estão gestantes. Então, a gente olha a transição menopausal com muita prioridade e pauta de preocupação. Método hormonal só com progestagênio, que é um tipo de hormônio que é o DIU hormonal, né? Que você pode usar e transitar entre a concepção, né, a anticoncepção e a menopausa, com muita segurança. E garantindo esse planejamento familiar, nós temos também os contraceptivos de emergência. Mas existem muitas dúvidas, né, receios em relação a este contraceptivo de emergência. Quais as situações que nós podemos utilizar e quais os cuidados que precisamos ter acerca dele? Formidável, contraceptivo de emergência, o que nós falamos? Emergência. Então pensa, eu tô com uma dor de cabeça, vou ligar para o SAMU vir me pegar, né? Toda hora. Não é assim a vida. Então a contracepção de emergência, ela não é para ser feita toda semana que você tem uma relação que você não programou, cada 15 dias, porque vai dar ruim ali no ovário, como diz a geração nova. Mas numa relação realmente que tem a altura de uma camisinha, que você esqueceu de usar o seu contraceptivo, que teve abuso sexual, né? Então a gente já tem, mas é para uso em caráter emergencial, é seguro, tem um hormônio chamado progestagênio, que significa progestare. Se engravidou, não vai fazer mal e não vai abortar. O nosso Momento Mulher continua já depois do intervalo. Fique com a gente aqui do programa Saúde e Algo Mais. A Ultra Medical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu
dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocórdia expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais. E hoje o papo é sobre contracepção, seus avanços e desafios. Doutora, hoje em dia nós temos muito o uso das canetas emagrecedoras. Quais efeitos que essas medicações podem causar numa contracepção? A mulher que está em obesidade não usa o recreativo, que a gente está vendo muito uso recreativo, né? Quer dizer, eu não preciso, eu tenho que emagrecer 3 quilos e uso semaglutida, né? Mas a mulher que está em obesidade, ela tem um quadro chamado anovulação. Ela não ovula. E aí ela vai perdendo peso, o organismo vai entrando no eixo, ela volta a ovular e ela engravida no meio de um tratamento de obesidade sem saber se fértil, porque ela teve uma vida com ovário policístico, ela teve uma vida com obesidade, ela perde 10, 15, 20 quilos, regula o eixo hormonal. Então, cuidado, você que está usando, que está sendo prescrito um medicamento para obesidade, o seu ciclo vai voltar ao normal. Então, antes disso, junto com essa prescrição, vai para o seu ginecologista para atualizar esse momento de evitar engravidar, se assim o desejar. O mesmo emagrecimento, né, acontece com as mulheres que passaram pela cirurgia bariátrica. Quais os cuidados que nós precisamos, nós como ginecologistas, precisamos ter diante de uma paciente bariátrica? Cirurgia bariátrica, o que é? Ela tira um pedaço ali do estômago, né? E aquela absorção, a gente fala de muitas síndromes desabsortivas. Quando você toma o comprimido oral, ele tem que fazer a primeira passagem, né? Passar no estômago, ir para o fígado, então ele tem uma absorção. E ela está com aquele corte, um anticoncepcional hormonal oral, seja só com estrogênio, só com progesterona ou estrogênio e progesterona, não vai fazer o efeito, ela pode engravidar, né? Ela pode ter um risco muito maior de engravidar porque ela está tomando oral. Então, o que a gente indica? Adesivo para pós-bariátrica, o anel vaginal, no Varing, ele é muito eficaz, pouco usado pelo preço, ainda não tem dentro das políticas públicas nem o adesivo e nem o anel vaginal. O DIU hormonal, o DIU de cobre nem sempre é indicado em pós-bariátrica porque a paciente pode passar por uma anemia, né? Ferropriva, carencial, e o DIU de cobre sangra mais. Mas o implante, o Implanon, o DIU hormonal, seja Mirena, seja Cailina, o anel vaginal, o adesivo transdérmico, o injetável, não pode oral. E cada vez cresce mais as mulheres que em idade muito jovem estão passando por cirurgias também. Em termos de futuro,
quais são as novidades que estão sendo trazidas em relação aos contraceptivos? Hoje a linha de pensamento está numa pauta chamada Green Contraception, que é o que eu estou consumindo e o meio ambiente, e a pauta dessa nova geração, né? Anel vaginal, ele é descartado todo mês. Para onde vai essa EVA, né? Esse silicone? O blister da pílula, ele também é alumínio. O alumínio, ele tem que ser um lixo reciclado. Então, o Green Contraception é a gente usar um anticoncepcional que agrida menos o ambiente, e está mudando tudo na Europa, né? Já estão fazendo tudo eco-friendly, né? Assim, que use material de reabsorção, os injetáveis a mesma coisa, os anéis que vão durar 6 meses, e é uma pauta de muita preocupação, nosso meio ambiente e a gente. Então, acho que o que está vindo de futuro é isso, são métodos de longo prazo, que vai ficar mais tempo, as mulheres se planejarem mais e entenderem também o momento de engravidar, porque o óvulo, ele tem uma vida que é contada. Não dá para a gente pensar em engravidar aos 55 anos. Mas teve uma pessoa que engravidou. Sim, mas a gente vê o global, né? Outra evolução que a gente vê hoje em dia é o uso do estetrol. O que o estetrol pode trazer de benefícios para as mulheres? O estetrol é um estrogênio natural na pílula anticoncepcional. Assim como tem o 17-beta-estradiol valerato, que antes a pílula ela era o quê? Ela tinha um estrogênio sintético. Agora a gente tem a oportunidade da entrada do estrogênio que nós mesmos fabricamos, né? Que é similar ao do nosso ovário. O estetrol, ele é o estrogênio que é produzido pelo feto durante a gestação. Obviamente que isso é uma molécula isolada em laboratório. E mostra que mulher grávida, por que elas não desenvolvem câncer? Por que elas não entram em processos mais agressivos? E aí tem esse estetrol fetal que a ciência tem mostrado que protege a mulher. E ele está usado agora, né, já há um tempo na Europa, entrou no Brasil, que é uma pílula que tem drospirenona, que não faz retenção, e o estetrol, que é um estrogênio natural. Diminui muito o risco cardiovascular em relação ao sintético também, né? Ele tem um perfil lipídico melhor, né? Assim, tem menos efeito global, ainda permanece. Quem teve trombose, né, história de trombose recente, embolia pulmonar, não pode. Nem o estrogênio natural, nem o sintético, mas ele é um avanço real. E para encerrar, qual mensagem a senhora deixaria para as pacientes, para as mulheres que ainda têm receios de iniciar uma contracepção? Gravidez não planejada acontece em 55,7% das gestações no Brasil. Eu vejo a maternidade como uma grande bênção, mas, sobretudo, como uma grande escolha. Se você está no risco de engravidar e está só no tabu da anticoncepção, a gestação ela pode ser muito avassaladora em trombose, né, em doenças autoimunes, em descompensação de doença, e você tem que engravidar com planejamento. E a anticoncepção nos trouxe até aqui, né? Foi um movimento que abriu para a mulher vários caminhos, não para a gente estar à frente, mas para a gente estar ao lado e para a gente construir uma sociedade melhor. Com certeza. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista e pelos tópicos importantes que a senhora trouxe aqui para a gente. Eu fico muito feliz de poder estar aqui diante de você. Muito, muito, muito obrigada. A informação é um grande poder para a mulher. E quando a gente fala de contracepção, é direito da mulher escolher o método com autonomia e segurança. E por hoje ficamos por aqui. Te aguardo no próximo Saúde Algo Mais.